música, igreja. Como essa música mesmo está falando. O seu socorro está aqui nessa noite. O seu socorro, a sua esperança, a sua alegria, ela é real aqui neste lugar. Porque o próprio Jesus está aqui. A presença dele está aqui. A glória dele está aqui. Pode se assentar. Eu não sei vocês. Queria compartilhar algo aqui muito específico e muito pontual. Eu não sei qual a idade da maioria aqui, mas eu creio que a gente vive muitas fases na nossa vida. Tem dia que a gente está amando Deus lá no alto. Tem dia que a gente está mais para baixo, querendo mais tirar aquele tempo a sós. E muitas vezes a gente peca em não ser grato a Deus. Isso é fato. Eu lembro que quando eu morava ainda na casa dos meus pais, eu via situações em que causava muita tristeza em mim. E a única coisa que me deixava de pé era o meu amor por Jesus. Eu lembro que cansei, né, antes de casar, eu estar separando briga de meu pai e da minha mãe. Já cansei de ir atrás do meu irmão que estava ficando deprimido. Já passei por coisas que eu não queria ter passado. Nem quando estava criança eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Mas eu passei. E eu lembro que eu ia para a igreja, se deixasse segunda, eu estava colado, eu estava na igreja. E eu lembro perfeitamente que o que me manteve de pé, o que me manteve na presença de Deus, foi o amor dele por mim. E eu sabia que eu sou amado por ele, cara. Isso que me manteve de pé. E muitas vezes a gente vai crescendo na caminhada e o diabo, ele é muito sutil. Ele começa a tirar o nosso foco com coisa sutil. E eu estava fazendo uma análise de tipo assim, da minha trajetória. E eu vi que em muitos momentos da minha vida eu deixei coisas pequenas, muito pequenas. Foi coisa bem sutil. Eu deixei aquilo me levar a ter um nível de intimidade menor com Deus. E muitas vezes a gente começa a conquistar sonhos, conquistar projetos. A gente começa a conquistar coisas e a vida da gente está bem. A vida da gente está boa, a gente está fluindo. As coisas estão acontecendo, os sonhos estão se realizando. E a gente acha que cara, tá tudo certo. Nunca usei isso não, senhor. A gente acha que tá tudo certo. Mas só que não é, não. Tá bom? A gente acha que por tudo tá dando certo, por sonhos está sendo conquistado, pelos projetos está sendo adquirido, a gente acha que Deus está no controle. E na verdade, às vezes os nossos sonhos, os nossos projetos nos tiram do foco. A gente pode ter um emprego bom, a gente pode ter uma empresa boa, talvez você está aqui, você é empreendedor. Talvez as coisas podem estar fluindo, você está vivendo uma fase na sua vida profissional ótima, você está fluindo em tudo, até na vida sentimental as coisas dando certo. Mas espera aí, não é porque
está dando certo, quer dizer que Deus está nisso. É louco, não é? Não é louco isso? Peraí, está dando certo. Mas se está dando certo, quer dizer que Deus está no negócio. Nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está no controle. Você lembra? Quando Paulo estava entrando naquela cidade que a mulher gritava, lá vem um homem de Deus, cheio de Deus. Realmente, Paulo era cheio de Deus. Mas só que quem estava falando aquilo com ele não tinha vida com Deus, mas estava falando coisa boa. Entenda isso. Deus te chamou sim para conquistar. Falei isso agora há pouco com um amigo ali. Deus ele nos chamou sim para ser salvo, mas também para te dar uma vida em abundância, para te dar uma vida poderosa, para te dar o melhor nessa terra. Mas só que existem princípios que não podem ser negociados, que tem que viver. E eu não sei qual que é a idade, igual eu já falei, eu não sei a idade de cada um aqui. Pode ser que eu sou um dos mais velhos aqui nessa noite. E eu sei que a gente peca na inconstância com Deus. E eu queria te levar a fazer uma análise da sua vida agora. Enquanto esse último louvor estava tocando aqui agora, eu lembrei assim rapidamente da parábola do filho pródigo. Essa parábola nos ensina muitas coisas. A gente vê que o filho ali vazou, foi embora, foi curtir a vida com a herança que era direito dele. E por até um certo tempo, as coisas estavam indo bem para ele. E assim acontece com a gente. Muitas vezes a gente trilha caminhos que até certo ponto as coisas vão bem. Porque até certo ponto a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter amizades do nosso lado e as coisas vão acontecendo. Mas só que por causa da inconstância, a gente deixa de viver o extraordinário. A gente está vivendo o bom, mas não está vivendo o extraordinário. E aquele filho, ele teve que perder tudo. Ele teve que ir ao pó, para ele reconhecer que ele já tinha tudo, mas só não conseguiu enxergar. Cara, isso é que acontece com a gente. A gente cansa, a verdade é essa, a gente cansa de ouvir que Deus nos ama. A gente cansa de ouvir que Jesus morreu por nós. É até clichê falar isso, Jesus morreu por você. Mas cara, essa é a maior expressão de amor. Essa é a maior expressão de amor. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer de um filho que sai do seu ventre, mas Deus não esquecerá de você. Sabe aquela angústia que muitas vezes bate? Sabe aquela tristeza que muitas vezes bate? Sabe aquele vazio que muitas vezes nos insiste ter aqui dentro? Que insiste aqui? Sabe, eu já passei por isso. Eu já cansei de ir deitar sempre sentindo que faltava algo. Isso mesmo depois que eu já conhecia Jesus, por causa da inconstância, eu ainda já cheguei a passar noites, demorar a dormir, pensando, cara, por que eu ainda não estou dando o meu melhor para Deus? Por que eu ainda não
estou dando o meu melhor para Deus? Você já se fez essa pergunta? Por que você ainda não deu o seu melhor para Deus? É só você responder aí algumas perguntinhas aqui. Quanto tempo que você ora por dia? Quantos capítulos você lê da Bíblia por dia? Você tem hábito de jejuar? Você tem facilidade em perdoar? Você ainda tem coisas do passado para ser resolvido? Se você quer saber se você está dando o melhor para Deus, é você responder essas perguntas. Vou ser sincero, eu não quero chegar no fim da minha vida, cara. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir, eu não quero chegar no fim da minha vida e saber que eu fui bem sucedido em algo que Deus não me chamou. Deus te trouxe aqui nessa noite para arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender. Precisamos urgentemente nos arrepender. Sabe por quê? Porque o tempo é mais uma frase clichê, mas o tempo está próximo. Uma galera imposta no Instagram, é mais um leão menos um. É realmente está próximo, cara. E eu não quero que venhamos ser pegos de surpresa, gente. Você já, cara, fecha os seus olhos um pouquinho. Eu quero que vocês pensem agora sobre uma coisa: eternidade. Fecha os teus olhos. Eu quero que você pense agora sobre eternidade. Onde você quer passar a sua eternidade? Cara, entenda isso. Nós não estamos falando de um momento, estamos falando de eternidade. Onde você quer passar a sua eternidade? Onde você quer passar a tua eternidade? Aleluia. Glória, 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 glória. Deus, Ele quer te levar a um recomeço aqui nessa noite. E Deus tem me mostrado aqui pessoas cansadas, pessoas sem esperança. E Deus tem me mostrado aqui pessoas deslumbradas com conquistas, com sonhos. Para os desanimados e para aqueles que estão sem esperança, eu quero dizer que Deus vai te renovar aqui nessa noite. Deus vai te renovar. Deus vai te renovar. E para você que está aqui deslumbrado com as suas conquistas, com os seus sonhos, eu te dou um conselho. Reveja os seus conceitos e coloque Deus em primeiro lugar. Aleluias.
Fique de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Você que queira uma oração específica, queria que você levantasse a sua mão no seu lugar mesmo. Não precisa vir aqui na frente. Mas você que precisa de uma oração específica, que queira essa oração, pode levantar a sua mão. O Jonathan, alguma menina vai orar por você. Fica à vontade. Se alguém precisa de uma oração, só levantar a mão. Amém? Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos, meu Pai, que cada dia que passa, a nossa eternidade contigo vai se aproximando. E eu oro, Deus, para que cada um que está aqui nessa noite possa se sentir abraçado pelo doce Espírito Santo. Eu oro, meu Pai, porque eu sei, Deus, que só o Senhor pode trazer alegria, meu Pai, para os nossos corações. Pois Tu és, meu Pai, a fonte da alegria. Tu és, meu Pai, a nossa esperança. Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa justiça, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele que não mudou, Tu és o mesmo que operou no passado, opera hoje e vai operar para todo sempre. O Senhor não mudou, Pai. Então venha e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Faça, Pai, faça. Pai, toca no Senhor para que possamos, ó Pai, nos arrepender de todo caminho que nos leva para longe de Ti, Pai. Eu oro, vai quebrando, meu Pai, toda a resistência que é agora, meu Pai. Vai quebrando, meu Pai, todo pensamento contrário ao Senhor aqui agora. Vai quebrando, vai caindo por terra. Que o novo do Senhor venha sobre a tua vida. Que o novo do Senhor venha sobre a tua vida. Que venha despertamento, que venha apoderamento, que venha graça, favor do céu para viver uma vida extraordinária. Deus te chamou para ser extraordinário. Deus te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para viver uma vida abundante. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te ama. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós chamamos. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Nós te esperamos, Jesus. Nós te esperamos. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, podes vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te
declare a Deus que você não quer mais sair da presença dEle, que você não quer um segundo mais ficar longe dEle, pois a presença de Deus, ela é incomparável, ela é insubstituível. Creia nisso. Declare a presença de Deus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Gente, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Queria ficar mais perto de vocês aí para que a gente está transmitindo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Fala assim comigo, gente. O mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se em Cristo como o Senhor em seu coração. E estejam sempre, fala assim comigo, gente, repete comigo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Pode se sentar. Desculpa, gente. Essa passagem aqui, ela traz para a gente um entendimento muito sério para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Aqui fala, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem, porque a gente está vivendo um tempo de tanta polarização, de tanta dificuldade de diálogo, de tanta dificuldade de conversar, de dialogar, de trazer essa comunicação, trazer essa troca de conversa entre até opiniões diferentes, que nós como igreja, nunca foi tão necessário, nós como igreja sermos despertados, a nos posicionarmos, a entendermos o nosso valor como cristão, a entendermos o nosso valor como cristão aqui na sociedade, nesse tempo que a gente está vivendo.
Nesse tempo em que existem várias agendas, várias ideologias que têm confundido muita gente, confundido até gente dentro da igreja. Muitas pessoas até dentro da igreja, elas estão com a sua fé abalada, elas estão com dúvidas, elas estão com questionamentos que não deveriam ter por ter embasamento e substância na palavra tão clara para nós. E aqui nessa passagem aqui de 2 Pedro, de 1 Pedro, né, que a gente leu, fala que nós temos que ter o mesmo modo de pensar, ser compassivo, amar fraternalmente. No tempo que muitas vezes a igreja, nós temos que ter esse pensamento, essa unidade, de termos clareza de que Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a nossa verdade absoluta. A história da igreja e a igreja católica romana, ela ao longo dos anos, ela trouxe uma característica cultural, né, o que faz com que as pessoas elas falam assim: vocês acham que a sua igreja tem a verdade? Vocês acham que a tua igreja é dona de todo o saber? Né, na faculdade eu escutei muito isso, né? Que a fé cristã ela é muito, né, batida dentro do ambiente acadêmico. Só que o interessante é que nós não temos a verdade. A verdade é Cristo, nós a defendemos. Nós como igreja, nós temos que protegê-la, nós temos que defendê-la, nós temos que se posicionar e falar assim: Cristo é a verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E mudou a nossa história, mudou a nossa realidade, mudou a nossa metanoia, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, alma e espírito. Cristo transformou todo o nosso ser, toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. E se, como Túlio falou aqui, como Cristo Ele nos amou, Ele nos transformou e mudou a nossa história. Deus Ele também quer, como lá em Romanos 2, fala que nós devemos ter uma mente totalmente transformada pela palavra, pela verdade que é Cristo, para que a gente possa viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas no 1 fala que nós devemos prestar um culto racional. A fé, claro, óbvio, é a certeza de algo que se espera, é a prova de algo que não se vê. A fé é aquilo que você declara, mesmo que você não tenha nada possa provar que aquilo vai acontecer. Você pisar sem saber se tem chão. Mas também entendemos que Cristo e Deus como Criador, Deus Ele cria o homem, Ele não apenas cria o homem, Ele se revela ao homem, para que o homem ele tenha a inteligência, a sabedoria divina para administrar e ser mordomo de tudo aquilo que Ele tinha criado. Lógico que existe, né, nós sabemos que existe a criação, a queda e a redenção. Teve a queda, mas nós não estamos mais sujeitos à queda, nós estamos sujeitos agora à graça. E Cristo Ele nos transformou, e Cristo Ele entregou a vida por nós, para que não somente nós alcançarmos o maior presente de todos, que é a salvação, que já bastava, mas também, porque simplesmente se a nossa salvação fosse o fim em si mesmo, no sentido de quando nós reconhecemos Cristo, quando Cristo nos escolhe, nós entregamos nossa vida para Ele, nós poderíamos aceitar Jesus o quê, gente? Morrer. Mas não, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado, Ele tem um desejo de fazer de nós luz e sal da terra. E quando nós vemos a história, você começa a perceber, eu começo a analisar, e eu gosto muito de estudar apologética, que é a defesa da fé cristã, que fala sobre nós, que começa você a entender como Deus já usou tanto de homens, grandes homens e mulheres, que ocuparam lugares tão importantes, da política, da educação, da ciência. Né, e até muitas pessoas, né, eu já escutei isso dentro na faculdade, né, de que o cristianismo é uma fé irracional.
totalmente ignorância uma fala dessa. Porque as grandes universidades hoje, como Oxford, eu não sei falar a pronúncia correta, acho que mais ou menos isso, mas dá para entender. A Harvard foram fundadas por cristãos para serem lugares para preparar pastores. Até o ano 2000, 60% das pessoas que ganharam o Nobel da Paz eram cristãs. E que você começa a ver e analisar vários cientistas, vários homens de Deus que se posicionaram em lugares importantes, declarando a fé em Cristo, porque Deus Ele quer nos usar, Ele quer colocar você em cada lugar onde Deus te levar, e fazer de você uma luz para você se posicionar. Entendemos aqui que nós temos que ter esse mesmo modo de pensar e não deixar com que aquilo que está sendo um reflexo na sociedade hoje, de uma polarização, de uma divisão tão grande, alcance nossos corações, alcance nossa vida. De nós não deixarmos com que nossos achismos e opiniões afaste a gente de viver a vontade de Deus, de sermos compassivos, de amarmos fraternalmente, de sermos humildes, misericordiosos, não retribuir mal com mal. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem. Busque a paz com perseverança. E o 15, que é o mais interessante: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa sobre a razão da esperança que nós temos, que é Jesus Cristo. A esperança que nós temos, que é Jesus, possamos estar preparados para declarar, para falar sobre Ele. E diante de um tempo tão, eu até falei na célula, já falei até no culto aqui, que hoje para mim, o grande perigo hoje não é o ateísmo, é o relativismo. E uma afirmação que eles fazem, ela é autocontraditória, ela se autodestrói. Que a verdade é relativa. Se você for no médico, você está com a dor no estômago. Aí eu chego para o Gabriel é o médico, ele fala assim: então beleza, então eu vou engessar o seu pé. Como assim, mano? Você vai engessar meu pé, mas eu estou com uma dor no estômago. Mas essa é a minha verdade. A sua verdade é essa, mas essa é a minha verdade. E os próprios cientistas eles falam que essa afirmação ela é contraditória em si mesmo. Porque não tem como você falar que algo que é verdade, se você pegar a palavra do significado de verdade, ela ser uma coisa para alguém, isso que é. Por isso que entendemos isso, nós temos crenças diferentes, nós temos opiniões diferentes, isso é natural, nós temos histórias diferentes. Mas nós temos uma verdade que é Cristo. E o interessante, que quando você pega o significado, um contexto da palavra relativa, ela fala sobre conhecimento, cultura e ética. Ela trabalha nesses 3 pontos. Cultura e história, que fala sobre o que antigamente existia uma conduta universal que pairava sobre a sociedade se adequava a ela. Agora não existe mais uma conduta universal, agora cada um faz o que quer. O que antes o conhecimento servia para todos, agora não, cada um tem o seu. O que era biblicamente, vamos olhar para a Bíblia. A ética, a moral, que é onde que ela bate mais de frente. Nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, a ética e a moral. O que antes, vamos olhar até dentro da igreja, nós tínhamos um caminho, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que Cristo viveu, o que Cristo falou. Agora o relativismo fala que cada um tem a sua ética e a sua moral. E isso é muito perigoso porque nós temos que declarar firmemente de que Cristo, Ele é a verdade, a vida, o caminho. Nós temos que declarar de forma convicta do nosso coração e falar assim,
as dúvidas vêm, os questionamentos vêm, isso é natural da humanidade, mas que tudo isso nós possamos levar ao pé da cruz. Que tudo isso nós possamos levar, muitas vezes, dúvidas no nosso coração, elas vêm porque a gente não procura na fonte a gente não procura na fonte certa. Eu tenho certeza que cada um aqui já teve várias dúvidas, várias crises, várias perguntas de porquês. Por que assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que dessa forma? E será que quando essas dúvidas apareceram dentro do nosso coração, nós fomos para a palavra, como bússola para a nossa vida? Será que quando aconteceu essas dúvidas, nós falamos, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dê revelação, me mostra na tua palavra. Traga certeza dentro do meu coração sobre isso. Traga paz dentro do meu coração sobre isso. Eu não quero pegar algo humano do homem, eu quero que o Espírito Santo possa falar a mim. Através da Santa Escritura, da palavra, o que o Senhor quer falar a nós, porque a Bíblia, ela sempre tem uma resposta para tudo. Não que está tudo explícito lá, mas ela sempre dá um direcionamento para a gente. E temos esse coração, por isso que eu falei no início, de que não é a sua igreja que tem, não. Nós somos a igreja de Cristo e nós defendemos a verdade que é Ele. E se nós vamos defender a verdade que é Ele, porque nessa briga hoje de um querendo calar o outro, de um querer rebaixar o outro, nós podemos sim nos posicionar e sermos compassivos, e sermos humildes, e sermos misericordiosos. A gente não precisa criar uma guerra. Eu entendo que a palavra de Deus, se a gente for perseguido por algo que fala, seja perseguido porque nós somos justos. Se nós somos perseguidos por algo, que seja perseguido porque nós falamos a verdade, que nós falamos Cristo. Se nossa perseguição, se a gente for perseguido em algum momento, de forma tão clara como está acontecendo no Afeganistão, nos países do Oriente Médio, na Coreia do Norte, ou então de forma tão velada como a gente vê no mundo ocidental, que a gente tenha isso no nosso coração, de não nos levarmos por, contextualizando aqui a passagem bíblica que fala, qualquer vento de doutrina, que a gente não seja levado por qualquer vento de opinião, doutrina, ideologia, mas que nós temos a nossa casa não construída sobre a areia, mas sim sobre a rocha, sobre Jesus. Que nossa casa não seja construída sobre a areia, em que qualquer coisinha ela derruba, qualquer coisinha ela é destruída. Que nós possamos construir esses fundamentos, de estarmos diariamente preparados para responder sobre a esperança que está em nós. E no 16 fala assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Esse capítulo aqui ele é maravilhoso. De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou ao Espírito em prisão, que há muito desobedeceram, quando Deus esperava paciente. Aí vai falar um pouco de Noé, da arca. Cristo, ele já sofreu o maior de todos os sofrimentos. E aqui nos ensina de que todo sofrimento ou perseguição, qualquer coisa que seja por fazer o bem, que seja por seguir Jesus. Amém? Que essa palavra gere frutos dentro de nós, que essa palavra possa trazer a lembrança a você, em cada momento que você estiver talvez vendo um vídeo, mexendo nas redes sociais, quando você vê algo que você está vendo que está um burbulho, somente relacionado à política. Todos nós sabemos que ano que vem nós vamos ter um tempo político muito difícil, mas que isso
não nos atrapalhe ao principal, a dizer que, porque, gente, entenda bem isso aqui, em nome de Jesus. Jesus, ele não se diminui, não se reduz a uma ideologia política. Jesus, ele é muito maior do que isso. Jesus, ele não se reduz a ser de esquerda, direita, centro, lado, para frente, para trás. Ele é muito maior do que isso. Nós temos que entender isso muito forte dentro do nosso coração. O que nós devemos defender com o nosso coração, com nossa alma, com o nosso corpo, com nossa mentalidade, de ter uma fé inteligente, é defender os valores, os princípios de uma fé e de uma vida e da igreja de Cristo Jesus. De Jesus Cristo. Para que aqui, como aqui fala, se for motivo de algo, que seja por isso. E a Bíblia fala lá em Mateus, das boas aventuranças, bem-aventurado quando vos perseguirem. Isso é até motivo de alegria, quando nós somos perseguidos por Jesus. Que essa pequena palavra que eu queria trazer para vocês aqui nessa noite, possa despertar dentro de vocês esse desejo de buscar conhecer mais a palavra, buscar até ler livros que possam, edificar e fortalecer mais a sua fé em Cristo. Eu indico aí, tem vários livros que, se você quiser, eu posso indicar. Hoje nós temos grandes pastores como Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Davi Lago. Um grande filósofo hoje, William Lane Craig, é um cara que bate de frente com Richard Dawkins, Stephen Hawking, caras que eram grandes cientistas ateus que batiam de frente com o cristianismo. Um cara mega inteligente que tem muitos livros que reforçam a nossa fé cristã. Tantas coisas que podem nos agregar para que a gente possa estar preparado a responder à esperança que existe em nós, que é Jesus Cristo. Um dia eu gostaria de pregar aqui sobre ciência e a fé cristã, sobre o que a ciência já descobriu, que na Bíblia já dizia a respeito sobre isso. Que é a coisa excomungal, gente, é uma coisa maravilhosa. Quando você pega várias coisas que a ciência descobriu na modernidade, que você já está na Bíblia, clara. E você vê que o nosso Deus é um Deus criador. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E se você quer saber o propósito de algo, se você quer saber como o celular funciona, você vai no manual que o Criador fez. Se você quer saber o seu propósito de vida, você vai no seu Criador. E no manual que Ele deixou para nós, que é a palavra de Deus. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse louvor, por cada ministração, pela palavra que o Túlio ministrou, por essa palavra, Deus, que possamos aprender com 1 Pedro, Senhor, de sermos mansos, humildes, compassivos, de trazermos justiça em nossas ações, em nossos atos, de procurarmos cada vez mais estarmos mais preparados para responder à esperança que existe em nós, que é Jesus. Espírito Santo, gera em nós essa fome, essa sede e convicções dentro do nosso coração acerca da nossa fé em Ti, Jesus. Que nada, Pai, que nós possamos construir, Pai, Deus é a nossa casa sobre a rocha que é você, Jesus. Não nos deixe, Senhor, construir sobre a areia. Não nos deixe, Espírito de Deus, sermos levados por qualquer vento de ideologia, doutrina, mas que possamos fundamentar a nossa fé, o nosso intelecto, nossas emoções, sobre aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito, Deus. Espírito Santo, venha sobre cada coração aqui, Pai. Sobre cada mente aqui presente, Deus. E dá-nos sabedoria, Deus. Dá-nos discernimento, Deus. Para que possamos nos posicionar como filhos, como filhas do Senhor, Pai. Diante, Deus, desse tempo que nós estamos tão vivendo de divisões, de falta de diálogo, Deus, de discussões, de brigas, de polarizações. Que possamos como cristãos, Pai, sermos sal, sermos luz. E levarmos o Teu reino, o Teu governo sobre a terra, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Jesus, por essa noite, por cada um aqui presente. Amém. Gente, que Deus abençoe essa vida. Obrigado pela presença de vocês. Dá um toque aí na pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus abençoe a sua vida.